Alan, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Sendo bem direto na pergunta, você fica para o próximo ano, já que o rebaixamento agora está decretado para a Série C? Teve alguma conversa sua com a direção do Guarani? Obrigado. Boa noite. Nós não ainda tivemos tempo para esse tipo de conversa. A gente estava totalmente focado e continuando a acreditar que a gente poderia sair dessa situação. Então, nem da minha parte, eu acho que não era o momento. E também respeitando a posição da diretoria. A gente sabe que quem acompanha o dia a dia, o trabalho está sendo feito da melhor maneira possível. Chegamos numa situação muito delicada e a frustração, a decepção, acho que impedia de ter esse tipo de conversa, principalmente ainda enquanto havia a possibilidade da gente se manter numa Série B. Agora, daqui para frente, a gente pode tentar sentar com calma, conversar e ver qual é a melhor perspectiva para a gente dentro do Guarani. Alan, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Você chega na última rodada do primeiro turno, né, Alan? Já haviam passado 4 treinadores ao longo do ano de 2024 no Guarani, brigando contra o rebaixamento no Paulista, e também você já chegou, o Guarani já estava na última colocação. Consegue uma arrancada no início do segundo turno, mas o Guarani volta a oscilar na competição e acaba sendo rebaixado, faltando ainda 2 rodadas. Eu queria que você pudesse, se você pudesse, fazer um balanço em relação ao seu trabalho aqui no Guarani. O que faltou para o Guarani conseguir se salvar deste rebaixamento? Se faltou algum auxílio do Conselho de Administração ou do próprio Departamento de Futebol, principalmente em relação a novas contratações nesta última janela de transferências? Mas eu queria que você fizesse, se puder, um balanço em relação ao seu trabalho, que infelizmente não conseguiu tirar o Guarani da zona de rebaixamento. Boa noite. A gente sabia da dificuldade, Nós chegamos aqui para tentar tirar o Guarani da Série C. Ele já se encontrava na Série C, infelizmente, desde as primeiras rodadas. A gente sabia que o desafio seria muito grande, mas confiava demais naquilo que a gente poderia fazer. Eu acho que essa oscilação ela aconteceu muito pela perda de jogadores muito importantes ofensivamente e que, infelizmente, aqueles jogadores que supriram a ausência desses atletas não deram a resposta que a gente esperava. E isso, infelizmente, faz parte do futebol, é uma coisa que você não controla. Procuramos algumas soluções que poderiam, de repente, minimizar a perda desses atletas, improvisando alguns atletas, procurando mudar o sistema. Pagamos muito pelo preço dos nossos próprios erros. Eu vejo que, na maior parte dos jogos, nós não fomos inferiores aos nossos adversários e sim poderíamos ter uma eficiência melhor, tanto defensiva como ofensiva. Cometemos erros que não poderíamos cometer, principalmente você lutando para sair de uma zona de rebaixamento. E eu vejo que os confrontos diretos também influenciaram diretamente, O único resultado que você não pode ter num confronto direto é derrota. Se a gente mantém, pelo menos na pior das hipóteses, um empate contra os adversários que nós tínhamos, que estavam na mesma situação que nós, hoje a situação seria muito diferente. Então eu vejo que o que eu posso falar em relação ao que foi feito aqui é que a gente fez o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Não faltou esforço de ninguém, não faltou empenho. Eu jamais viria, ou até agora, reclamar de situações de contratação, de elenco. Eu acho que as necessidades e as carências elas estão muito claras para todos nós. A oscilação de desempenho dos atletas também, a gente procurando mobilizar, procurando trabalhar, procurando incentivar, mas infelizmente algumas coisas fogem do nosso controle. E como eu falei, nós tivemos aí, se não me engano, 21 pontos no segundo turno até agora. Se a gente tivesse, na pior das hipóteses, aí, 15 pontos no primeiro turno, nós estaríamos numa situação ainda de briga até o último minuto e com uma situação muito clara de sair dessa sequência. Então a gente lamenta, a gente fica triste, a gente sabe o que o Guarani representa para o torcedor e também para nós. Para nós somos profissionais e nenhum profissional quer que o objetivo não seja alcançado, mas nós temos aí que manter o respeito pelo torcedor, manter o respeito pelo Guarani e procurar nessas 2 partidas finais fazer o nosso melhor, independente da nossa situação já definida na competição. Alan, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes.
A vitória no derby contra a Ponte Preta foi muito comemorado, como deveria ser realmente, porque foi uma vitória num clássico importantíssima. Mas depois dessa vitória, o time parou de render, né? Não marcou gols e não venceu mais depois dessa partida. Trouxe algum tipo, talvez não de forma intencional, mas de forma não intencional, um pouco de tranquilidade desnecessária, ou talvez tirou um pouco de um peso, de uma responsabilidade que acabou prejudicando o rendimento do time no decorrer das partidas pós-derby, ou você vê de outra forma? Boa noite. Eu acredito que não tenha influenciado diretamente nessa, né, vamos dizer, nessa acomodação em alguns momentos, né? Só que eu vejo também, por outro lado, que é muito difícil você manter jogando 19 partidas como se fossem decisões. E isso vai muito do individual do atleta. Nós procuramos mobilizar diariamente, nós procuramos passar vídeo quase que diariamente, nós procuramos dar confiança ao atleta diariamente, inclusive tomando algumas decisões que direcionavam exclusivamente a comissão técnica e a mim para proteger alguns atletas. Infelizmente, essa resposta ela não aconteceu da maneira que a gente esperava. Essa oscilação e principalmente essa falta de confiança no momento ofensivo acabou causando um desequilíbrio de pontuação, de resultado, que os jogos que nós não conseguimos vencer, muitas vezes nós tivemos 3, 4 chances claras, né, para poder abrir o placar, para poder pelo menos empatar, e aí faltou um pouquinho de equilíbrio, né, um equilíbrio emocional, um pouquinho mais de refino técnico em alguns momentos. Então tudo isso acabou pesando, né? Eu acredito que não tenha sido só o fator da Ponte Preta, mas sim o fator desse desgaste de você viver o campeonato todo procurando sair da última posição. Não era nem da zona de rebaixamento, mas sim da última posição. Nós estávamos ali, em alguns momentos, a 11 pontos, se não me engano, do primeiro time fora da zona. São praticamente 4 rodadas, você vencendo e os adversários perdendo. Conseguimos aquilo que a gente esperava de resposta nas primeiras rodadas, oscilamos um pouco. E aí eu falo, né, a perda de alguns atletas acho que foi um fator predominante dentro de um elenco que era reduzido numericamente, e as respostas que nós esperávamos na suplência, né, de suprir a necessidade dessa troca, infelizmente elas não aconteceram. Boa noite, Alan. Sou Victor Freitas, do Bugricast. Eu queria me solidarizar com você, que está sendo colocado nessa situação de ter que justificar uma culpa que não é sua, né? Esse rebaixamento não foi construído por você, os números falam sobre isso, né? Creio que, em nome de todos os colegas aqui, eu digo que esperávamos que o executivo de futebol ou algum membro do conselho de administração estivesse aí para prestar esclarecimentos, porque o que aconteceu hoje é muito grave em termos da dimensão do clube, e não é resumido pelo jogo que aconteceu hoje, né? Pela bola que não entrou, ou pelo pênalti que não foi dado, enfim. Gostaria somente de me solidarizar com você e de fazer esse registro aqui, aproveitando a ocasião, de repudiar essa atitude tomada pelo Executivo de Futebol e pelo Conselho de Administração, para mostrar ao torcedor que nos acompanha que a imprensa de Campinas não é omissa no tratamento aos clubes que são, sim, o nosso maior patrimônio. Obrigado pela oportunidade. Te agradeço. O que eu posso falar nesse momento é que a dor que a gente está sentindo, e não é ser hipócrita, é como se a gente fosse criado dentro do Guarani desde criança, né? Infelizmente, a gente sabe que os resultados não aconteceram da maneira que a gente esperava, a gente sabe, né? E eu digo por mim, eu gosto de pluralizar em alguns momentos, mas nesse momento eu vou individualizar. Eu sei, por mim, a grandeza do Guarani. Eu trabalhei aqui em 2 momentos distintos. A gente vive o clube diariamente como deve ser feito, não é uma virtude, é uma obrigação, né? Mas, sinceramente, eu acreditava do fundo do meu coração que a gente poderia sair dessa situação. Senão, não teria vindo para cá, senão não teria recusado algumas propostas que tive durante a competição enquanto estava aqui. E a gente tem que assumir a responsabilidade também, né? Saber que, em alguns momentos, talvez uma tomada de decisão um pouco diferente ali ou aqui, a gente poderia ter tido um resultado melhor. Mas agradeço mais uma vez, em nome da comissão técnica, em nome de todos aqui que trabalham diariamente, que vestem a camisa do Guarani, e que a gente espera aí que
que o Guarani, pela grandeza que tem, pela torcida que tem, possa se recuperar o quanto antes. E se for a vontade de Deus e a vontade do clube que a gente participe desse processo, a gente vai participar. Caso contrário, eu tenho certeza que o sentimento que eu estou tendo agora de respeito e principalmente de gratidão, né, de orgulho, infelizmente não conseguindo alcançar o objetivo, mas tendo orgulho de defender a camisa do Guarani pela segunda vez, isso não vai acabar. Alan, tudo bom? Boa noite, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. É claro que todos os profissionais do clube ficam tristes por conta do rebaixamento, né? Ficam frustrados, mas com certeza isso é unanimidade, o torcedor é o que mais sente essa dor do rebaixamento. Agora que foi concretizado esse rebaixamento, qual a mensagem que você gostaria de passar para o torcedor alviverde? Boa noite. Primeiramente, quero repetir o quanto a gente está, não sei a palavra para escolher, decepcionado, triste, enfim, arrasado. Talvez seja uma palavra que caiba nesse momento, porque a gente abre mão de muita coisa, né, para defender a nossa profissão e para alcançar os objetivos, e toda vez que as coisas não acontecem, não acaba respingando só na gente, né? Acaba respingando na família, na torcida, naquele pai de família que muitas vezes vem torcer por nós aqui, e eu sinto isso. Eu sinto isso. Eu sinto isso porque muitas vezes abre mão de uma situação para poder vir acompanhar um clube do coração. Então a gente não tem até como justificar, mas tem como analisar. Eu vejo que o Guarani, pela camisa que tem, pela torcida que tem, vai se reerguer. Vai se reerguer. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. O prazo, o quando, isso aí infelizmente a gente não tem como direcionar. Mas pela dimensão do Guarani, pela tradição do Guarani, pelo que o Guarani é hoje em dia em termos de estrutura também, é óbvio que precisa de algumas situações que se melhorem, mas eu vejo no dia a dia que nós não devíamos nada para ninguém, né, na Série B. Poderíamos ter uma coisa a menos ali, outra aqui, investimento, mas o Guarani ele se estruturou de uma maneira que ele não merecia nunca passar por uma situação dessa. Então eu tenho convicção e tenho certeza em relação ao torcedor, que o torcedor não vai abandonar. O torcedor ele vai ajudar a reerguer o Guarani com os profissionais que estiverem aqui. Como eu falei, se for a vontade de Deus, a gente enfrenta esse projeto, acredita, porque o Guarani tem uma camisa muito pesada, né? Não é à toa que foi o único campeão brasileiro do interior, não é à toa que tem a torcida que tem, uma torcida que está ferida desde janeiro, desde o primeiro mês, né? Então a gente tem que entender o desabafo do torcedor, a cobrança, tudo que aquilo que envolve o futebol, mas a gente acredita que o Guarani em breve, muito em breve, vai se fortalecer e que isso sirva de aprendizado. É muito difícil você aprender com derrotas, com frustrações, com objetivos não alcançados, mas eu tenho convicção de que o Guarani, aproveitando esse momento, né, de reflexão, de melhora, né, de assumir as responsabilidades como nós estamos assumindo, tem tudo para voltar à Série B e brigar por uma Série A, que é onde, sinceramente, eu acredito que o Guarani deveria estar, por tudo que representa, pela camisa que tem, pelo torcedor que tem e principalmente pela história, né? Que não cabe a mim aqui nem falar em relação a isso, mas a gente acredita que o torcedor ele vai fazer parte muito fundamental desse processo de reestruturação. Para você, boa noite, Al. Júlio Nascimento, do Globoesporte.com. Estou com o Victor nessa, acho que difícil você justificar alguma coisa aqui, porque você chegou durante o processo, não foi você que trocou 5 vezes de técnico ao longo da temporada, não foi você que contratou mais de 40 jogadores, sendo que boa parte deles não estão mais aqui, inclusive alguns com contratos bem longos e que nem jogam. Enfim, trocou de executivo de futebol 4 vezes, acho que a diretoria tem muito mais explicado que você. Mas eu queria aproveitar, Al, e é uma pergunta um pouco chata, e eu sei que muitas vezes você num papel de profissional coerente, sério, e a gente convive com você, a gente sabe disso, você não vai expor os seus jogadores, evidentemente a gente respeita isso. Mas eu queria dar uma oportunidade de alguns esclarecimentos aqui de possíveis fake news ou possíveis acontecimentos. Hoje chegou mais uma vez uma notícia que o Guarani teve um problema no vestiário, a assessoria do Guarani foi lá e esclareceu, disse que a questão do Pegorari não foi nada de vestiário, foi uma questão física.
O mesmo Pegorari já foi envolvido em outras especulações de rede social, que ele já teria brigado com o Caio Dantas, já teria brigado com o Luan Dias, e que aquelas declarações foram brigas de vestiário, enfim, foram muitas declarações ao longo da temporada, e é algo muito difícil para a gente apurar, porque nós não estamos aqui no dia a dia, né? Os clubes hoje não permitem mais a presença da imprensa no dia a dia, o que impede muito da gente trazer essa atmosfera. Mas eu queria saber o quanto que foi desafiador para você esse lado emocional e se em algum momento você precisou acalmar os ânimos, porque estar 31 rodadas na zona de rebaixamento acaba mexendo com o ser humano. Então, muitas vezes, esse tipo de situação pode acontecer. Então, eu queria que você explicasse para o torcedor, por gentileza, quanto que isso foi desafiador para ti. Sem dúvida. Boa noite. Eu vou responder a tua primeira pergunta usando uma situação que poucas vezes eu uso. O Pegorari, ele teve um problema no aquecimento, e eu juro pelo meu neto, que é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, e jamais colocaria em jogo o nome dele se fosse algo que não fosse verídico. O Pegorari, ele aqueceu, ele chegou do aquecimento, reclamando que tinha sentido um desconforto. Conversamos com o doutor achou que ele não suportaria o primeiro tempo, mas ele assumiu a responsabilidade de tentar, de ver se passava a dor específica onde ele já tinha sentido durante a partida, e no intervalo a gente foi obrigado a substituí-lo. Em relação às cobranças de vestiário, eu vejo que foram até poucas. Em alguns momentos, eu cobrava dos atletas que a gente não poderia se conformar com uma derrota, não poderia se conformar com o fato da gente não ter transformado em vitória o volume de jogo que a gente teve. Essas situações diariamente, elas não existiam, eram situações de cobrança natural, de um jogador com o outro em alguns momentos, mas nunca chegou a ponto de um jogador não tocar a bola para o outro, um jogador não gostar de concentrar com o outro, situações que eu já vivi em outros clubes e que aqui eu não teria o porquê omitir, né? Porque a tua pergunta ela foi muito inteligente e muito clara. Então, esse tipo de situação não aconteceu. Eu acho que em alguns momentos até a gente deu algumas entrevistas se expondo desnecessariamente, e eu vejo de uma maneira mais positiva quando existe uma cobrança dentro do vestiário entre nós. E eu te garanto que a gente fez algumas cobranças, às vezes até quase passando do ponto da nossa parte. Mas graças a Deus, hoje, pela experiência que a gente tem, a gente sabe até onde a gente pode cobrar e até onde a gente pode transmitir confiança para o atleta. Então, nós não tínhamos dentro do grupo, nem entre grupo e comissão técnica, nem entre grupo e diretoria, nem entre comissão técnica e comissão técnica, problemas de relacionamento ou problemas que interferissem no desempenho dentro de campo. Infelizmente, o desempenho dentro de campo ele não aconteceu, em algumas vezes, por falta de efetividade da nossa parte. Então, isso eu te garanto e te respondo, acho que pude ser o mais claro possível, porque nesse momento você falar algo que não seja verídico, que não seja correto, eu acho que só traz mais tristeza para o torcedor. Então, esse tipo de problema nós não tivemos, pelo contrário, eu acho que em alguns momentos, entre eles mesmo, essa cobrança poderia até ter sido um pouquinho mais acentuada. Boa noite, Diego Alves, da EPT. Até pegando um pouco de carona aqui na pergunta do Júlio, ele perguntou muito em relação à questão dos atletas no dia a dia. A gente vai ter ainda oportunidade, eu acredito falar com integrantes da diretoria, do Conselho de Administração, mas como você, quem está aqui hoje para falar com a gente, existia, assim, na sua visão, uma convergência assim, de ideias internamente aqui dentro do clube, assim, passando pelo presidente, né? Quando você chega, o André Marconato é quem estava exercendo o mandato dele, se afastou para a entrada do Rômulo, e aí você tem o Rodrigo Pastana numa outra escala, que é quem está à frente do futebol. Existia essa convergência de ideias? Como é que era o clima internamente aqui dentro do clube, né? Tirando agora um pouco da parte do vestiário, mas com os escalões acima, né? Como é que era isso? E, se me permitir mais uma pergunta para a gente encerrar, o quanto é impactante assim, na carreira de um profissional do futebol viver um momento como esse que vocês estão vivendo nessa noite? Boa noite. A gente sabia desde o começo, não só eu, né, mas todos que estão envolvidos
no futebol do Guarani que reverter essa situação seria dificílimo, iria valer para nós como um acesso, que teria que ter sido uma pontuação de acesso para a gente poder sair dessa situação, um aproveitamento muito alto, mas ao mesmo tempo todos nós aqui acreditávamos, até porque o nosso início ele foi muito bom, mesmo depois oscilando, nós tivemos jogos que poderíamos ter ganho, sem dúvida nenhuma, e acabamos cometendo falhas que infelizmente acontecem no futebol, né? E tudo isso não tirava a nossa confiança, mesmo sabendo da dificuldade. Então eu acredito que todos aqui dentro estavam remando para o mesmo lado, todos acreditando na mesma possibilidade, sem esquecer que era uma coisa muito difícil, né? Que a gente não pode, aqui, como eu falei, nesse momento, ser hipócrita. Então a gente sabia da dificuldade, mas ao mesmo tempo, pelo trabalho, pela receptividade em relação ao trabalho que os atletas tiveram em pouco tempo, mas aí entram situações que, mais uma vez, eu repito, você perde 3, 4 jogadores de uma vez só. Hoje, mais uma vez, nós perdemos 4 jogadores titulares, né? Tivemos que improvisar situações que nós tínhamos um volante de origem apenas para substituir, aliás, para trocar, nós tínhamos 2 volantes jogando e nenhum volante de origem no banco, né? Poderíamos improvisar o Yuji, que é um menino da base que tem um futuro promissor, mas numa situação dessa, eu acho que seria até covardia da minha parte jogar uma responsabilidade em cima de um patrimônio do clube. Então, tudo isso a gente sabia que teríamos condições, mas situações que acontecem no futebol, infelizmente, dificultaram ainda mais o processo, perdendo jogadores importantíssimos, jogadores que vinham fazendo a diferença, rendimento de alguns atletas oscilando, e a gente não conseguindo reequilibrar com a resposta de atletas que vinham jogando menos. Então isso infelizmente aconteceu, mas no dia a dia nosso eu tenho convicção de que todos nós acreditávamos e trabalhávamos da mesma maneira para poder evitar o que aconteceu hoje, acabou se concretizando hoje. Em relação à segunda pergunta, do impacto, aí eu saio do lado do profissional e entro no lado do ser humano. Pode ter certeza absoluta que hoje está sendo talvez uma das piores noites da minha vida. Já tive perda de parente, já tive situações de infelicidade, mas hoje está pesando mais o lado do ser humano que veio acreditando, que veio lutando, né? Brigando, procurando muitas vezes colocar uma energia que não é todo dia que você está 100%, mas a gente sempre teve uma postura de 100% de crença naquilo que a gente estava fazendo, e hoje a gente, infelizmente, acabou, pelos nossos próprios erros, dentro de campo, consolidando uma situação. Então, pode ter certeza que pesa muito. Eu tenho certeza que amanhã a gente, de repente, pode assimilar um pouco melhor, porque digerir vai ser praticamente impossível até a gente conseguir algo diferente, né? Mas amanhã eu peço a Deus que possa passar essa noite, possa passar esse dia que está sendo muito triste para os torcedores, para quem trabalha no Guarani, mas pode ter certeza que para o cidadão, para o homem que procura dignificar a profissão, em tudo que se faz, para mim está sendo um dos piores dias da minha vida, sem dúvida nenhuma. Procurar se reerguer, procurar levantar a cabeça, procurar corrigir os erros que, de repente, aconteceram e se desculpar, de repente, em algum momento, se a tomar decisão, as escolhas, as respostas, tanto para vocês como para o torcedor, foi de uma maneira que de repente, não foi benquista, peço desculpa. Então, seguir em frente, mas ao mesmo tempo consciente de que no dia a dia, aquilo que a gente poderia fazer, a gente fez, de corpo e alma. Lamento, fico triste, não só como profissional, mas principalmente como ser humano. Obrigado a vocês.